Começa o programa de hoje com uma notícia, né? Eu recebi várias e várias mensagens no Instagram, aliás, acho que na internet, boa parte dos comentários em redes sociais, boa parte desses comentários diz respeito à morte, né, ou não, de Dai Ayumi, essa menina de 16 anos de idade, que, pasmem, eu não a conhecia, mas hoje ela deve completar ainda hoje 1 milhão de seguidores. A Dai Ayumi já conquistava um público na internet, fazia muitas parcerias, aparecia em diversos vídeos com o namorado, Luiz. Só que foi esse vídeo, cadê o vídeo onde ela aparece se queixando de fortes dores na cabeça? Exatamente um vídeo onde a Dai, a blogueira de só 16 anos, aparece se queixando de dores na cabeça, fez com que toda a história começasse. No dia 8 desse mês, a família de Dai noticia que, infelizmente, a menina tinha falecido num hospital regional em Osasco, na Grande São Paulo. A família, então, anuncia, a mãe se posiciona, a forma como a mãe se posiciona na internet faz com que muita gente duvidasse da real morte da Dai. Porque a mãe não aparece num vídeo esperneando, chorando, gritando, por que meu Deus, por que meu Deus. São pessoas, né, tradicionais do Japão e tem uma cultura diferente da nossa, né? E, portanto, aquela forma como a mãe da Dai se comunica, pedindo para que as pessoas parassem também de questionar se a morte era verdadeira ou não, faz com que um turbilhão de notícias tome conta da internet, ok? Muito bem. Ontem eu recebo mensagens atribuídas a Dai, troca de mensagens, onde nesta mensagem a Dai dizia que estava desaparecida porque só assim conseguiria se livrar de uma dívida do pai, que foi solto há pouco tempo da cadeia. Outras pessoas dizem que uma foto vazada do velório da Dai deixava a situação ainda mais polêmica. Ora, como podiam ter falado num primeiro momento que a menina pode ter sido vítima de coronavírus e teve velório, se não pode ter velório nessas circunstâncias? E mais, já faz mais de uma semana que essa menina estaria morta e até agora o corpo não foi enterrado. Eu vou trazer os detalhes. Nós fomos atrás, conversamos com médicos, estou aguardando a chegada do atestado de óbito. Fomos ver se o atestado de óbito apresentado pela família, para acabar de uma vez com dúvidas. Fomos até um cartório, se eu vou tentar conseguir um atestado de óbito com um carimbo, uma segunda via com um carimbo do escrevente. Nós vamos falar com o crematório. O corpo que está lá é da Dai. Por que até hoje não foi cremado? Tudo isso depois do intervalo. Me aguarde. Vejam bem, né? O caso que a gente está trazendo dessa blogueira, passa as fotos dela. Que pena que a gente não conheceu ela antes, né? Parecia ser uma menina muito simpática. Algumas pessoas também comentam que quando ela entrou num relacionamento amoroso com esse tal de Luiz, que não quis conversar conosco, né, Zamataro? Ele não quis falar conosco, né? Não quis nos atender. Mas até uma parente da Dai me mandou mensagem falando assim: ai, Bate, o Luiz está muito abatido. O Luiz está muito mal, ele não quer falar com ninguém, vem para mim, por favor. E eu respondi para essa pessoa, eu mesmo peguei a mensagem ali no meu Instagram e falei assim: olha, mas se estão colocando a credibilidade dele em xeque, se estão duvidando da palavra do namorado que a menina está morta porque ela passou a ter um comportamento diferente depois que começou a se relacionar com ele, por que ele abre jogo de perguntas no Instagram, faz postagem no Instagram, faz stories, e por que ele não pode dar uma entrevista pra gente? Ou o silêncio é só pra televisão, pra internet tudo bem? Ele está disposto a falar na internet, no Instagram, onde ele escolhe a pergunta que vai ser feita. Agora, pra televisão não. Porque era a forma mais fácil, era a forma mais simples que a gente teria de dirimir as dúvidas, de acabar de uma vez por todas com essa repercussão grandiosa da história. Lá no Instagram, acho que são quase 200 mil curtidas nessa postagem, nem eu imaginava que tinha essa projeção toda, o caso. Acho que quase 25 mil comentários de pessoas aflitas, pessoas angustiadas que querem saber a verdade. E eu vejo também de muitos fãs da Dai que querem acreditar que ela está viva e que não querem de jeito nenhum receber uma notícia de morte. Que esse fio de esperança... Só um minutinho. Enche a tela, por favor, com a foto dela. Ô, Zamataro.
Zamataro, essa certidão que eu estou vendo aqui no meu preview, eu sei que o microfone está aberto, é só uma orientação. Não podemos mostrar, tá? Que tem dados ali que não dá para mostrar, tá? Endereço. Eu preciso daquele post da tia, que a tia coloca o que ela postou na internet. Vem para mim, por favor. Né? A tia postou na internet uma certidão de óbito que as pessoas estão se perguntando, Bate, como pode uma certidão de óbito vir com erro de escrita, erro de ortografia, erro de grafia? Ontem, inclusive, estava fazendo uma live com a Fabiola Heipert e nós comentamos, estava escrito, em vez de sepultamento, está escrito supultamento, supultamento. E eu explico a vocês, de antemão, que esse é um erro de grafia. Nós confirmamos com outras certidões de óbito e, por incrível que pareça, a empresa que fornece esse formulário de certidão de óbito errou a palavra sepultamento. Escreve, né, várias certidões desse lote de grafia que foi comprado, está escrito supultamento. Bate, mas em vez de estar escrito Piracicaba, está escrito Piracibaca, inverteram o caba, botaram o ba na frente e o cá atrás. Foi um erro de digitação. Porque agora, né, cadê? Tem aí? Achou a postagem da tia ou não? A causa da morte que está colocada na certidão de óbito está escrito indeterminada. Esse é um outro ponto que faz com que as pessoas tenham dúvida se realmente a Dai está morta ou não. Ora, como é que uma menina é internada no hospital com 16 anos de idade, com fortes dores de cabeça, recebe o tratamento lá no Hospital Regional de Osasco, que eu vou falar o nome já, tem um atestado de óbito assinado por 2 médicas com CRM ativo e coloca a causa de morte indeterminada? Como assim indeterminada? Se fizeram uma cirurgia na menina, se atenderam a menina numa UTI, você abre a cabeça de uma pessoa, tudo bem, Bate, os exames não estavam sendo cabais, nós não estávamos tendo uma certeza da causa da morte, então, da causa da morte não, da doença dela, portanto, resolvemos abrir a cabeça dela para saber a causa dessa dor de cabeça. Quando se abre, havia um acúmulo de líquido no cérebro, de líquido que estava pressionando o cérebro da menina, fazendo com que ela sentisse dor de cabeça. Mas e aí, depois disso, o que acontece? Porque existe um espaço de tempo entre a tal cirurgia até um atestado de óbito. Como uma médica atende um paciente no hospital e não conta para a família num formulário por que a menina morreu? Ó, sua filha morreu, vai. Se não tem certeza, coloca suspeita. Ó, suspeita de tuberculose, suspeita de pneumonia bacteriana, suspeita de AVC, suspeita de trombose, não coloca nada. Você entrega um atestado de óbito para uma mãe, botando causa indeterminada, sendo que os médicos que estavam lá sabiam sim porque essa menina estava internada. Os médicos da UTI, enche a tela por favor para eu pegar o nome do hospital. Os médicos desse hospital, onde é que está o nome? Regional Dr. Vivaldo Martins Simões. Hospital Regional Dr. Martins Simões. Os médicos sabem sim porque essa menina parou o coração dela, porque o cérebro parou também de receber oxigenação. As médicas Isabela de Souza Mateus e a médica Ticiane Ararupe Cruz tinham que ter colocado no atestado de óbito a causa da morte da menina. Porque se escreveu o seguinte, tem aí, cadê o atestado de óbito? Cadê? Pode encher a tela, por favor. Olha lá. Não é esse o que a tia colocou, gente. Vem para mim, por favor. Eu quero, por gentileza, o que a tia postou na internet. Ok, Zamataro? Eu quero, por favor, o que a tia postou na internet, porque lá está escrito: causa da morte, indeterminado, portaria 32, Covid-19. Quando esse material foi divulgado pela família, o que as pessoas, e assim como eu também, que nós não entendemos atestado de óbito, a gente não sabe o linguajar médico, o linguajar científico. Eu fui atrás. Peraí, então quer dizer indeterminado, Covid-19, será que ela está dando a entender que pode ser Covid-19? Pode ser que essa menina, no meio de uma internação,
tenha pego essa porcaria de Covid-19, coronavírus, aí começa a polêmica se ela está morta ou não. A dúvida do que ela morreu, para e passo a dúvida do que ela morreu. Se vem uma foto, cadê a foto do velório, o Edu? Cadê a foto do velório? Olha ali. Olha só. Postaram uma foto do funeral da menina. Postaram uma foto do funeral do velório da Day para que as pessoas parassem de duvidar. Olha como a confusão continua, gente. Vem para mim, por favor. Você tem, né, um atestado de óbito, uma certidão de óbito que a família coloca na internet como causa indeterminada Covid-19. O que as pessoas que estão assistindo telejornais sabem? Bom, Covid-19 não pode ter velório. Até o enterro é restrito. Então, se não pode ter velório, vem para mim, por favor. Coloca a foto aqui. Como é que se tem um velório de 2 horas com caixão aberto? E uma pergunta muito pertinente, por sinal, extremamente pertinente, que as pessoas se fizeram na internet. Porque a família tem que entender também o seguinte, é lógico que a gente entende a dor da família, tem que respeitar o momento de luto da família. Nós, inclusive, hoje vamos pôr um ponto final nessa história, mas vamos mostrar os lados controversos, vamos mostrar a polêmica. O Bernardo Armani, olha, Bernardo, fala pra gente onde é que você tá agora, Bernardo. Olha só como a gente tá indo atrás para dirimir todas as dúvidas. Boa tarde. Boa tarde, Bate. Boa tarde a todos. Chegamos agora aqui, no Hospital Regional de Osasco, onde a Daiane morreu, Bate. É um hospital referência aqui na cidade, é grande, possui ambulatório 24 horas. E nós vamos tentar conversar com as médicas que assinaram o atestado de óbito de Daiane, até para esclarecer essas dúvidas que você mesmo citou, Bate. A causa da morte indeterminada ainda. A família ainda apreensiva por respostas. Estamos aqui para tentar encontrar essas médicas, Bate, e ouvir delas o que exatamente aconteceu com Daiane que levou a jovem à morte, Bate. Pois é, e eu também quero fazer uma pergunta aqui, agora veja para mim, veja por favor, tá? Vem para mim, por gentileza. Eu quero saber da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, que já foi perguntado oficialmente pela nossa equipe. Quero saber de representantes do Hospital Regional Dr. Vivaldo Martins Simões, por que não se colocou a causa da morte. Como eu estava explicando a vocês, tem a foto do velório. Bate, se botaram Covid-19 aqui, todo mundo perguntando isso na internet. Como que morre de coronavírus? Cadê a foto do velório? E se faz um velório com o caixão aberto? Não é isso. Portaria, eu fui atrás, conversei com o diretor de MLs, diretor de serviço de verificação de óbito e com um médico especialista em UTI que está acostumado atualmente a dar esses atestados de óbito em época de pandemia. A causa aqui está indeterminada. Se nós não estivéssemos na pandemia, o que fariam com o corpo da pessoa que tem no atestado de óbito causa indeterminada? Se manda esse corpo direto para o SVO, que é o Serviço de Verificação de Óbito. Aqui em São Paulo, inclusive, o SVO principal, ali do Hospital das Clínicas, eles, não sei se usa mais, mas eles têm um túnel, né, que é inclusive muito polêmico, algumas pessoas dizem que existe fantasma, que já viram vultos, enfim. Então se manda o corpo, não é IML. IML é causa violenta, indeterminada, suicídio, essas coisas. O SVO o hospital não conseguiu chegar à conclusão do que a pessoa morreu, se manda para esse serviço de verificação de óbito que vai fazer a autópsia e se descobre. Por que o corpo da Day não teria ido para o SVO? Porque durante a pandemia, para evitar a contaminação de médicos, eles estão poupando e não estão mandando. Portanto, essa portaria SS 32 Covid-19 permite com que o médico coloque causa indeterminada. Até antes do coronavírus, eles poderiam colocar aqui. Eles teriam que colocar aqui exatamente o que aconteceu com a pessoa. Com a pandemia, não precisa, mas o que o médico deveria ter feito é colocar, se não tem certeza absoluta, coloca suspeita de derrame cerebral, suspeita de acidente vascular cerebral, suspeita de infarto agudo do miocárdio, suspeita de tumor de pulmão, suspeita de tuberculose, suspeita de AIDS. Mas tem que colocar uma suspeita. Como é que alguém que foi operado no Hospital Público de São Paulo, uma menina
que se sabe que geraria uma polêmica, afinal de contas é uma menina que tem quase 1 milhão de seguidores, né? Aliás, não precisa nem pensar na repercussão que poderia gerar. Tem que pensar no ser humano, tem que pensar no próximo. E a mãe não tem nem direito de ter no atestado de óbito o que aconteceu com a filha certinho, para contar para o futuro, né, para as outras gerações da família. Olha, vocês tiveram uma pessoa que foi conhecida na internet, uma pessoa que foi muito amada pela mãe, que nasceu no Japão, que veio tentar a vida aqui no Brasil com a família, mas infelizmente ela teve em decorrência essa doença, até para a família saber que tipo de doença exatamente a Day teve, para que a família possa se prevenir. Meu pai morreu de infarto agudo do miocárdio, portanto, quando eu faço meu check-up todo ano, para saber se está tudo certinho, se a máquina está funcionando, eu dou uma atenção especial para a parte cardiológica. Pressão arterial, colesterol. Meu médico já sabe, olha, o Bate tem uma família com histórico de problema de cardiopatia. Vamos fazer o check-up visando isso. Então, eu tô com 30 e poucos anos. Se eu tiver, daqui a pouco, pressão alta, já vou entrar no remédio, porque sabem que lá na frente pode dar problema. Meu pai morreu com 50 anos de coração. Quanto mais novo se morre, pior é o prognóstico para a família. Então, tento me exercitar, tenho uma vida, na medida do possível, saudável, para evitar ter problema cardíaco. Agora, a família não teve nem oportunidade de saber do que a menina morreu, assinado no papel. A médica coloca o nome dela, a doutora Isabelle e a doutora Tiziane, e não colocam a causa da morte. Não tem especialização essas médicas. Pergunta. São médicas formadas com CRM ativo. Pergunta. Pode médico sem especialização estar atendendo numa UTI em São Paulo? Pode ter uma médica sem especialização estar assinando um atestado de óbito? Internamente no hospital, uma fonte que eu conversei, porque eu não consegui falar com essas médicas, infelizmente, e acho que não fizeram por mal, tenho certeza que não fizeram por mal, mas teriam sim, sabe? Se estão começando na carreira, não sei se formaram há muito tempo, se tem essa experiência, ou se a pandemia, se o Covid está deixando todo mundo mais nervoso na UTI. Mas peraí, é uma vida que se foi, uma menina de 16 anos. O mínimo que se tem que fazer é botar num atestado de óbito por que a menina morreu. Agora, uma enxurrada deve estar lá no Twitter agora, um dos assuntos mais comentados, a Day Ayumi. O Instagram da menina sendo denunciado o tempo inteiro. Pessoas falando que a família está querendo fazer fama para ganhar dinheiro com o Instagram dela. Gente, olha que ponto nós estamos chegando. Então, com a pandemia, eles podem sim colocar indeterminado, mas nós já descobrimos por que a Day morreu. Cadê o atestado? Vamos mostrar pro pessoal o atestado. Onde é que tá? É esse aí? Perfeito, coloca aqui para mim, dá detalhe, ó. Olha aqui, gente amiga. Vejam só. Pegar um atestado de óbito para qualquer um já é facada no nosso coração. É a certeza, é a materialização de que aquela pessoa que você ama se foi e que você precisa dar baixa em tudo. Inclusive o CPF dela foi dado baixa. Aí você pega uma certidão de óbito que a tia, no desespero da família estar sendo questionada, publicou na internet. Eu acho que a tia nem deveria ter feito isso. Porque postou esse atestado ontem, quando ela viu a repercussão que estava dando, que o Cidade Alerta estava entrando no caso, só começou mais especulação. E eu entendo a especulação. Dá o detalhe aqui, ó. Fecha aqui, por favor. Tá fechado? Pode vir para cá, Edu, ó. Causa da morte, indeterminado, portaria, eu não sei se é 5532, eu acho que é 5532, parece SS32, mas não. É 5532, Covid-19. Todo mundo, quando viu isso, falou assim, Bate, mas como que ela morre indeterminado de Covid-19 e teve velório com caixão aberto? Tá muito mal contada essa história, esse atestado é falso, as pessoas diziam. Aí, olha só, onde é que tá aqui? Os nomes das médicas que assinaram, porque o atestado para ter validade precisa dos 2 nomes de médico, né? Você tem uma assinatura que não tem carimbo, por isso que eu estou mandando um produtor lá no cartório para ver se realmente essa certidão existe. A morte, dia 8 de abril.
às 9h25, só que as pessoas estão dizendo também na internet, mas ela teria morrido às 6 da manhã. Vocês vão entender por que está 9h25 só aqui. Nós fomos atrás dessa resposta. Nós vamos dar uma resposta para a população. Pode abrir a câmera, por favor. Nós vamos até o fim, vem para mim, por favor, para deixar essa família ter paz. O mínimo que nós podemos fazer agora para ajudar essa família é essa família ter paz. Ter a morte da filha questionada é muito difícil. Eu não posso trazer aqui a imagem do cadáver. Tem gente que só vai acreditar com a imagem do cadáver. Então, o que eu estou me comprometendo? A buscar a certidão de óbito com carimbo, com tudo certinho, para que não haja dúvida. Mas a polêmica vai além. Escuta só. SS32, né? Não é 5532, é SS32. Obrigado, Osama. Cadê? O nosso produtor Éder tá lá no cartório. Dá a imagem do nosso produtor, por favor. Pode dar a imagem do Éder no cartório, por gentileza, para ver se ele consegue a documentação registrada. Uma segunda via registrada para que a versão da família não seja mais contestada por essa gente. Tá aí, Osama Taro? Pode pôr, por favor. Olha aí, abre o áudio. Tipo uns erros de português no nome da cidade, de sepultamento, isso é normal acontecer? Eu não sei se essa vem exato, quer ver? Ó, tipo sepultamento, isso é feito na hora ou é coisa automática? Ah, tá, obrigado. Posso? Tô filmando, não vai te aparecer não, tá? A gente ficou com dúvida porque, por exemplo, tem alguns erros, por exemplo, cadê sepultamento? Deveria ser... Sepultamento, é por conta do sistema mesmo. A gente já pediu a correção, mas eles ainda, por conta da pandemia, eles não estão atendendo. Ah, entendi. Tem outro lugar também que o nome da cidade, Piracicaba. Né? Tá correto, foi feita a retificação, como consta aqui, ó, a presente certidão envolve elementos de retificação à margem do termo. Então já foi retificado. Foi retificada a cidade, sim, né? Então é só isso aqui que é uma falha do sistema mesmo. É, do próprio sistema mesmo que a gente não consegue alterar aqui. Então foi registrado, tudo bonitinho. Sim, é isso mesmo. Uma certidão original. Obrigado, viu? Nada, imagina. A gente estava vendo que na primeira certidão tem uns erros de português. Vem para mim, por favor. Pois bem, estou esperando o Éder Frito chegar. Vamos ver se eles vão liberar o documento para a gente. E nós estamos também... Perfeito. Eu vou querer falar com o pessoal do crematório e vou explicar para vocês por quê. Um corpo que foi para cremar no dia 8 desse mês, ok? 8 desse mês. 8 desse mês. Hoje é dia, que eu já estou perdido com esse... Dia 15, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 7 dias. O corpo não foi cremado. O corpo que está lá, atribuído a DAI, não foi cremado. E a informação que acaba de me chegar, eu vou ligar para o crematório para saber. Porque aqui, para mim, essa é uma situação completamente nova. Não sei se vocês de casa têm esse conhecimento, têm essas notícias. Para mim é muito novo essa história de burocracia. Você contrata a funerária Unidas, não é? Lá de Piracicaba. Unidas, se eu não me engano, é crematório Unidas, que é tanto para animais quanto para humanos, para cremar o seu ente querido. E o velório foi feito. Só que na hora de incinerar o corpo, só que na hora de cremar o corpo, não foi cremado. Se coloquem no lugar dos fãs da DAI. Peraí. Uma menina de 16 anos. Primeiro, uma menina de 16 anos morrer já é algo que nos chama a atenção, né? Extremamente jovem, uma menina aparentemente sadia e que morre. Famosa na internet. Você fala, peraí, mas 16 anos morrer já não entra na cabeça de ninguém, né? Deus que me livre. Aí olha só. Ok, morreu. Nós vamos daqui a pouco entrar na etapa da investigação da causa da morte. Porque eu quero também garantir à família que nós vamos até o fim. Nós vamos até o fim, não tenham dúvidas. Eu não tenho medo aqui de comprar briga com ninguém. Estou aqui, as opiniões que eu dou agradam uma parte e desagradam outra parte. Eu não estou aqui, né? Se alguém der uma opinião que agrade sempre 100%, você está cometendo algum erro.
toda opinião provoca polêmica. Portanto, você tem que ter coragem para dar opinião. E eu vou até o fim. Aí você manda um corpo e 7 dias depois ele não foi cremado. Nós ligamos já para o crematório, mas já vou querer conversar com eles. Pelo seguinte... Não, agora não. Por que o corpo não foi cremado? Não é o corpo dela que está lá? Não é a Day que está lá no caixão? A foto do velório não é verdadeira? Cadê a foto do velório? Não é verdadeira essa foto do velório? Não estamos falando... O nome que consta na certidão de óbito não bate com o registro. Quando o corpo sai de um hospital, ele sai identificado? Por causa da pandemia não vai para o serviço de verificação de óbito, mas saiu identificado do hospital. Qual o motivo da demora para cremar? Vem para mim, por favor. Não vem com essa história. De jazigo não precisa, porque vai ser cremado. Fila para cremar? Temos 600 mortos em São Paulo de coronavírus. Queda absurda de número de assassinato, de gente atropelada, porque muita gente está em casa. Então, fila de corpo não vem me contar que não é. Pasmem o que nós descobrimos. Pasmem. De que corre-se o risco agora, diante da polêmica, do corpo nem ser cremado, talvez só com uma autorização da Justiça, porque esse movimento criado na internet pode estar colocando em xeque se realmente o corpo que está ali pertence à blogueira de 16 anos, gente. Olha que ponto a gente está chegando. E é isso que eu quero que vá atrás, por favor, Osamataro. A funerária, ela tem poder para protelar uma cremação por vontade dela? Você entendeu a dúvida? Porque assim, se eu mando para ela o corpo, né, para ser cremado, com a identificação dada pelo hospital, registrado pelo hospital, porque como a menina estava supostamente internada na UTI, os médicos de lá sabiam quem era a paciente e atestam. Se é uma pessoa que chega, por exemplo, de um... né, ou então ela poderia ter um médico particular que vai e atesta a morte dela. Nesse caso pode, por doença, por morte natural. Diferente se alguém chega da rua para ser atendido no hospital, não pode. Tem que ser o médico da UTI ou da emergência que atesta a morte. Porque senão você pode estar formulando um assassinato, né, formulando uma morte de causa natural e era um assassinato. Aí você compra um médico, faz um conluio com o médico para ele atestar a morte que você está contando. Ele vai lá no hospital e atesta. Isso não pode. Se for causa violenta ou suspeita, não pode. Então, o crematório tem este poder de decidir, de não enterrar o corpo e só enterrar agora, pelo que eles estão me contando, diante da decisão do juiz? O crematório tem essa força? O crematório tem esse poder? Tem a palavra correta seria, tem essa prerrogativa de decidir se vai cremar ou não? Se está tudo documentado, se tem certidão de óbito lá entregue para eles? Ou não tem certidão de óbito entregue para eles? Bernardo Armani, você está na frente do hospital. Vou falar aqui o nome para vocês, espera aí, que é grande o nome. Um hospital aqui de Osasco. Hospital Regional Dr. Vivaldo Martins Simões. Eu gostaria, Bernardo, que você falasse com o diretor clínico, com o diretor administrativo ou com as médicas da UTI, Isabela de Souza Mateus, Ticiane Ararupe Cruz, e que nos responda por que a causa é indeterminada, sendo que a menina teria ficado internada há alguns dias e, inclusive, passado por procedimento de retirada de líquido na região do crânio. Sim, Bate, já fui até a recepção, me identifiquei, perguntei pelas médicas, passei o nome delas, expliquei toda essa situação. O hospital, claro, já está a par do assunto, inclusive pedi para falar com os diretores. E agora aguardo uma resposta por parte da administração do Hospital Regional de Osasco. Estamos aqui em frente, eles estão lá dentro, reunidos, já sabem da nossa presença, sabem do que se trata e do que
esperamos ouvir deles. Qual o assunto? Daiane Ayumi, a blogueira, influencer, que está causando, toda essa repercussão nas redes sociais, a morte dela. Estamos aqui ainda aguardando explicações por parte da direção do Hospital Regional de Osasco, viu, Bate? Porque afinal de contas, eu tô na UTI, vem para mim, por favor, eu sou médico de UTI. Eu tô tratando alguém ali que chegou com uma queixa no pronto-socorro, ok? Que queixa ela chegou? Com dor de cabeça muito forte. Por causa, inclusive, do coronavírus, não sei se esse foi o caso da Dai, muita gente está buscando, muitas vezes, demorando em buscar ajuda, porque tem medo de ir no hospital e se contaminar com coronavírus, o que não é de todo errado. Mas, pela causa da morte aí que a gente está investigando, que seria a hidrocefalia, que deu uma parada cardíaca e depois foi constatado a morte cerebral, se ela tivesse procurado talvez o hospital um pouco mais cedo, as chances seriam maiores. Então ela ficou internada e mandaram para casa, ou seja, ela volta quase que morta, pelo que eu entendi. E aí eles fazem um procedimento, eles enfiam um catéter no cérebro, não sei se esse procedimento precisa ser feito em centro cirúrgico ou no leito da UTI. Porque é um catéter que é inserido na cabeça para sugar esse líquido. Esse líquido ele fica, não tem mais para onde correr. Vou falar da maneira que eu li sobre hidrocefalia, tá? Me perdoam porque não vai ser uma explicação médica. Vou tentar explicar de um jeito fácil aqui, só para que a gente possa entender. Imaginem só o canal que leva esse líquido, ok? Aí esse líquido chega no cérebro e o canal entope. Não tem como o líquido voltar, o líquido sair da região do cérebro. Começa a comprimir o crânio, comprime o cérebro, a dor de cabeça é insuportável, o cérebro vai ficando com as suas funções debilitadas, suas funções comprometidas. Ela, inclusive, teria ficado agressiva, mudado de comportamento um pouco antes, porque possivelmente o sistema nervoso dela já estava sendo afetado. E aí, como o líquido não drena, a pessoa tem uma parada cardíaca até evoluir para a morte cerebral. Então, ela teria tido uma parada cardíaca, eles reanimam, porque 16 anos... Toda tentativa é importante nesse caso, Ela tinha prognóstico de sair dessa, de sobreviver. Eles fazem, então, o procedimento para, na UTI ou no centro cirúrgico, quando vocês estão dizendo na internet, abriram a cabeça dela para quê? Vulgarmente falando, eles abrem a cabeça para drenar esse líquido, para que o cérebro consiga ter força para voltar a trabalhar. Só que o cérebro não volta. A oxigenação do corpo baixa, ela tem a parada cardíaca. Depois dessa parada cardíaca, fazem uma tomografia nela. A tomografia mostra que a oxigenação, que não sei direito, o sangue parecia não estar mais chegando na cabeça. O oxigênio não estava funcionando normalmente no corpo. Aí se constata, às 6 horas da manhã, o primeiro indício de morte cerebral. E é um protocolo, como foi o do Gugu, que pode levar até 48 horas para se configurar, dependendo da situação. O do Gugu levou esse tempo todo porque a família optou por levar um neurocirurgião aqui do Brasil lá para os Estados Unidos. No caso da Dai, ela tinha esses médicos ali já na UTI. Esses médicos, então, o que é que fazem? Eles constatam por volta de 6 da manhã, pela fonte que me contou, que realmente ela não tinha mais funcionamento cerebral. Que infelizmente o cérebro foi tão deteriorado, foi tão machucado por causa desse líquido, que o cérebro para de funcionar. Esse é o primeiro sinal. Eles fazem outras 2 tomografias. Após 6 horas, uma tomografia, constataram que não estava funcionando mesmo o cérebro. Fazem depois de 6 horas, uma outra tomografia, por volta de 18 horas, 6 da tarde do dia 8. Outra tomografia que constata que, infelizmente, o cérebro da Dai não estava funcionando. 9h25 da noite, se assina um atestado de óbito de que a menina estaria morta. Isso explica a dúvida da internet, por que a menina teria morrido por volta de 6 da manhã e a morte só informada à noite. Porque existe esse protocolo para informar, para atestar a morte cerebral. Bom, se você tem na UTI um protocolo já em andamento de morte cerebral, se foi feito um procedimento invasivo para a retirada desse líquido do cérebro, por que nesse
nesse atestado de óbito? Cadê o atestado de óbito aqui, por favor? Não se coloca a causa da morte para deixar a família maluca? Para que a família fique angustiada para o resto da vida sem saber a verdade que provocou a morte do ente querido? Pode encher a tela, por favor. Não tem outra explicação. Por favor, Hospital Regional de Osasco, carinho com as pessoas, piedade com as pessoas que estão passando por um momento difícil, que já são obrigadas a entrar no hospital em meio dessa pandemia, já com medo de pegar coronavírus. E vocês não colocam nem a causa da morte da pessoa? Onde que a gente vai parar, meu Deus do céu? E eu quero saber também se essas duas médicas que assinaram um atestado de óbito que virou uma polêmica após a divulgação na rede social da família, se elas realmente poderiam estar trabalhando na UTI. Então, por favor, Noemi, vem para mim, por favor. Noemi, que é... Chegou a resposta aqui? Acabou de chegar a resposta da Secretaria de Saúde. Olha só, acabou de chegar. Acabou de chegar a nota da assessoria de imprensa da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo. Enche a tela, por favor. Deixa eu tirar uma dúvida. Vou fazer o seguinte, gente, só deixa eu tirar uma dúvida, porque parece que vão abrir já uma investigação dentro do hospital, hein? Aqui estão me dizendo que vão abrir uma investigação agora dentro do hospital onde a Day morreu. Olha, atenção, o Hospital Geral, não é, por meio da Secretaria Estadual de Saúde, acaba de se pronunciar sobre o caso Day Ayumi. Bernardo Armani é o repórter. Bernardo, é você, querido. Pois é, Bate, rapidamente eles prestaram um esclarecimento através de uma nota que tenho aqui em mãos. Eu vou ler agora para o público do Cidade Alerta. A nota diz o seguinte: o Hospital Regional de Osasco informa que a paciente Daiane Ayumi Iraga deu entrada na unidade já em estado grave e já com uma comorbidade neurológica. A unidade, então, prestou todos os cuidados necessários e realizará uma sindicância, uma investigação em relação ao atestado de óbito. O hospital lamenta a perda da família e permanece à disposição para esclarecimentos. A direção do hospital diz ainda, a nota aqui, que vai acionar a Santa Casa de Birigui, que é a empresa contratada para atuar na UTI aqui do Hospital Regional de Osasco, para as devidas apurações quanto às profissionais citadas. Se constatada alguma irregularidade, serão tomadas as providências cabíveis. As profissionais citadas, que a nota se refere, são as duas médicas que atestaram o óbito de Daiane aqui no Hospital Regional de Osasco, Bate. Portanto, essa é a nota oficial do hospital. O que eu imagino, Bernardo, que vai acontecer com relação às duas médicas, né? A doutora Isabela e a outra médica que me foge o nome, doutora... Peraí que eu tirei foto, é a doutora Isabela e Ticiane. Isso, Ticiane Ararupi e Isabela de Souza. O que eu acho? Primeiro tem que, geralmente, em UTI, Bernardo Armani, vocês, meus amigos de casa, conversava agora, inclusive, com um querido amigo, doutor Danilo Enes, que, por sinal, foi o médico que fez meu parto, né, em 20 anos atrás. O que ele me contou, né? Que Danilo trabalhou muito com essa questão administrativa. Tem que ver há quanto tempo essas médicas atuam na UTI. Com a pandemia do coronavírus, a pessoa tem alguma noção de manusear respirador, tem noção de cuidados básicos assim de UTI, eles já estão botando para trabalhar. Antes da pandemia, teria que ter, né, via de regra, uma especialização, ou seja, intensivista ou anestesista.
né? Muitos anestesistas estão sendo tirados de centros cirúrgicos para trabalhar em UTI pela facilidade de intubação, para intubar os pacientes vítimas do coronavírus. Aliás, depois eu conto para vocês uma história que eu descobri no meio disso tudo sobre coronavírus em jovens. Mas, Bernardo, o que acontece? Primeiro tem que ver quanto tempo essas moças estão trabalhando na UTI, porque assim, tenho certeza, repito, essa doutora Isabela e essa doutora Patrícia não fariam isso por maldade. Só que o fato, talvez pela inexperiência de trabalho em UTI, não sei, estou falando algo que eu ainda não as ouvi, porque elas não querem falar, nós pedimos para que o hospital se manifestasse, tanto que eu estou botando o repórter lá na frente, o Bernardo lá na frente. Ninguém do hospital vai falar, só essa nota da Secretaria de Estado da Saúde. Eles vão abrir uma investigação interna para saber onde que se errou nesse sentido, nesse protocolo. Porque tinha que estar a causa da morte da menina. Não é uma causa da morte não identificada. Eles sabem do que essa menina morreu e eu vou mostrar para vocês qual é a causa da morte dessa menina aqui e por que está um mistério todo por trás disso. Agora eu quero falar, por favor, Ô Bernardo, liga para o crematório, por gentileza. Me liga para o crematório, ok? Tá me ouvindo, ô Zamataro? Liga, por favor, já para o crematório, para a gente saber por que não se enterra o corpo da menina. Uma semana, corre-se o risco da justiça, do próprio crematório, pelo que eu estou entendendo, pelo que a Grace me passou, do crematório só cremar com autorização da justiça por essa dúvida se o corpo é ou não da Day e se realmente a Day morreu de causa indeterminada. E se daqui um dia ou 2 anos queiram exumar o corpo? E aí? Me dá a primeira parte da reportagem, na sequência eu converso com o Márcio do crematório lá de Piracicaba, por favor. A equipe do Cidade Alerta, então, foi recebida aqui na casa da Sueli, a mãe da Daiane. Aqui na mesa, então, estão os documentos, passaporte dela, carteira de trabalho, fotos com o namorado e também a certidão de óbito. Esse aqui é o documento original. A família fez questão de nos apresentar e partem daqui as principais dúvidas sobre a morte de Daiane. E por isso, a mãe, mesmo abalada, ainda sofrendo o luto, sendo questionada por milhares de pessoas, milhares de fãs de Daiane, ela está aqui à disposição para tentar esclarecer tudo isso, todas essas dúvidas. A senhora já tinha prestado atenção nisso? Chegou a tentar questionar depois que as dúvidas surgiram? Não, porque eu vi tudo isso ontem. Eu não tinha nem lido desde quando eu peguei a certidão. A senhora nem tinha visto isso direito. Esse documento é oficial. Porque quem acompanhou tudo foi a Rebeca Vicente, a minha cunhada, no dia que foi lá fazer a certidão de óbito, não fui eu que fui. E aqui? Eu nem visto nada. Mas... Tava torto, mas falei, deve ser hora de imprimir, a folha tava torta, não entendi. Bom, nós vamos descobrir hoje de uma vez por todas se a Day está morta ou não. Para acabar de uma vez por todas com essa história. Para que, se a menina realmente estiver morta, como tudo indica, eu estou aguardando esse documento. Eu quero o documento aqui nas minhas mãos. Aqui nas minhas mãos. Eu quero mostrar para vocês o documento, né? Nosso Éder está tentando lá no cartório. Mostra o nosso produtor lá no cartório. Tem que vir aqui na minha mão. Eu quero com carimbo. Eu pedi carimbo, reconhecimento de firma. Eu quero, por favor, o nome do escrevente autorizado a dar essa cópia. Eu quero saber a oficial que assinou esse material, para que nós podemos, de uma vez por todas, acabar com essa dúvida. A família não merece passar por isso. Mas, Bate, não é muito estranho o namorado não querer falar com vocês, mas está aparecendo no Instagram? Até aí, gente. Até aí, se a gente for discutir esses detalhes, é melhor vocês nem me perguntarem o que eu penso. Abre o áudio aí, por favor, olha só. Olha o Éder no cartório agora. Isso é agora.
Deveria ser... Sepultamento é por conta do sistema mesmo. A gente já pediu a correção, mas eles ainda, por conta da pandemia, eles não estão atendendo. Ah, entendi. Tem outro lugar também que o nome da cidade, Piracicaba. Né? Tá correto, foi feita a retificação, como consta aqui, ó, a presente certidão envolve elementos de retificação à margem do termo. Então já foi retificado. Foi retificada a cidade, sim, né? Então é só isso aqui que é uma falha do sistema do próprio mesmo. sistema mesmo que a gente não consegue alterar aqui. Então foi registrado, tudo bonitinho. Sim, isso mesmo. Uma certidão original. Obrigado, viu? Nada, imagina. Olha, então vem para mim, por favor. Eu quero avisar a vocês também. Não se descarta uma investigação policial nesse caso, devido às mensagens que surgiram na internet atribuídas a Day Ayumi depois da morte. As pessoas acreditando que ali por trás daquela conversa seria a Day Ayumi. Se não é a Day Ayumi que está falando ali na mensagem, tem as mensagens aí? Não tem, né? Acho que a gente não puxou essas mensagens. Nós vamos atrás também dessa história de que, para se livrar de uma dívida do pai, a Day teria forjado a própria morte. Nós vamos perguntar. Eu sou a favor de, nesse momento, dirimir absolutamente todas as dúvidas. Isso é bom para a família. Para a família. Outras pessoas disseram também, isso, esse material que eu precisava, coloca aqui, chegou agora aqui para mim, olha, a tia postou na internet, que eu acho que não deveria ter postado. Porque para você postar um documento desse, precisa explicar com muita calma para as pessoas, porque foi depois desse atestado de óbito divulgado, depois que eu postei lá no Instagram, a história ontem, virou um rebuliço na internet. Aí a tia já postou isso aqui, ó, vem aqui para mim, por favor, ó, para todas as pessoas que desacreditaram, que inventaram histórias, que difamaram a minha sobrinha, que difamaram a minha família. Para todas as pessoas que estão se passando pela Daiane, agora para quem tanto duvidou, vocês acompanhem tudo no Cidade Alerta. Podia ter esperado, viu, tia, a gente divulgar aqui, porque aí divulga isso e olha, ela sublinha aqui, né? Ela fez com a intenção de dar um ponto final na história, mas aí piorou, porque olha, causa da morte, indeterminado. O povo leu Covid-19, virou uma encrenca. Declarante, Rebeca, que é parente dela, não tem um carimbo aqui, ó. Não tem um carimbo na assinatura. Tá vendo? Isso fez com que a dúvida aumentasse ainda mais. O código aqui tá tapado. Bom, vejam só. Nós vamos fazer todas as perguntas para a família, prometo a vocês. Nós vamos trazer esse caso, né? Nós estamos tratando com muito respeito a família. Nós estamos na porta do hospital esperando que os médicos se manifestem. Tudo indica que uma sindicância interna vai ser aberta, uma apuração interna vai ser aberta para se saber o real motivo, né, dessa confusão toda da certidão do óbito, ok? Tudo indica que sim.